Oi gente, tudo bem? Eu quero voltar com uns formatos diferentes de vídeo, além do vlog. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito de Jesus, então vamos lá. Eu tenho ouvido muitas músicas, assim, de verdade, a respeito de Jesus, porque não sei se vocês repararam, mas de uns tempos para cá, muitas músicas têm falado sobre a volta de Jesus, sobre características de Jesus, sobre o amor, a justiça, como ele vai vir, os acontecimentos da volta dele. Muitas músicas têm tratado sobre exatamente esse assunto. E já fica um alerta aí pra vocês, porque de verdade Jesus tá voltando e não é mais brincadeira. E agora, na nossa geração, a gente vê isso tão palpável, né? Tão tocante. Parece que Jesus tá tão à porta, parece que ele tá assim, abrindo a brechinha da porta. Mas eu sempre faço as coisas do meu dia a dia, seja trabalho, seja escola, seja até mesmo igreja, eu sempre faço as coisas ouvindo música. Então, louvores, né? Óbvio. E eu tenho uma playlist que roda bastante música e eu sempre tô procurando novos estilos de cantores gospel, novos estilos de músicas que retratam a palavra de Deus, assim, através das músicas, porque esse é o principal. E eu tenho gostado muito desse estilo de música que eu tenho ouvido, né? Que são músicas que tratam muito sobre a característica da igreja nos últimos tempos. E músicas que, assim, que são muito boas de ouvir, porque a gente, como igreja, a gente precisa entender qual que é a nossa característica em Cristo nos últimos dias. Então, isso aí é bem óbvio. E uma das músicas que eu tenho ouvido muito, que não sai da minha cabeça, é um trechinho que fala assim: as riquezas mais insondáveis, os tesouros incomparáveis estão em Cristo. Por isso considero tudo como perda, pois eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, alguém mais excelente. Essa é a rampa e o refrão da música. E a ponte da música é isso aqui: eis o Cordeiro de Deus, nele eu tenho tudo. É uma das músicas que eu tenho mais ouvido e tem mais, assim, martelado na minha cabeça e queimado no meu coração, porque o que vai ser de nós se a gente não vê a Cristo, se a gente não ter o contato, não ter experiência com Ele? De nada é válido, de nada nós temos valor ou esperança de vida. Porque muitas pessoas chegam pra gente, adolescente, a gente adulto, falando que estão com um vazio no coração, não sabem mais como preencher o vazio que tá no coração, mas a gente sabe que o vazio que a pessoa tal denomina é preenchido total por Cristo, porque Cristo ele pode preencher tudo e abundar tudo e superabundar a graça dele sobre as nossas vidas. E eu tenho meditado muito também a respeito dessa música, as bases bíblicas que ela traz. Porque se nós ouvirmos uma música e ela não tiver base bíblica, por que a gente está ouvindo, né? Se a palavra de Deus ela é aquilo que nós devemos nos basear. E essa música me lembrou muito de um dos capítulos da Bíblia, de Apocalipse mais especificamente, que tem martelado muito na minha cabeça. Quando eu li a Bíblia inteira, eu cheguei em Apocalipse para fazer um estudo, eu fiz um estudo de um mês, assim, bem aprofundado em Apocalipse, e esse capítulo ficava na minha cabeça, e eu terminei Apocalipse, mas esse capítulo ficou na minha cabeça. Apocalipse 5. E vi, na destra do que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de sequer olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e os anciões um cordeiro, que havia sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só.
e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos. Cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinamos sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ação de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Esse é um dos capítulos que eu mais tenho lido dentro da Bíblia, que tem mais me feito chorar muito, assim, de verdade, tipo, chorar muito. Por quê? Aqui diz, primeiramente, e que na visão que João teve, né, na ilha de Patmos, sobre o Apocalipse, eu sempre falo errado, mas é Apocalipse. Uma das descrições e uma das visões que ele teve, que Deus deu para ele, foi a respeito do livro e desses 7 selos. A gente não sabe ao certo o que é. Assim, o estudo de Apocalipse é um pouco extenso, é um pouco, assim, denso. Mas, mediante aquilo que nós lemos no restante da Bíblia, a gente entende, e a parte que mais tem falado comigo, mais tem ardido no meu coração, é essa que João, ele chorava muito. Por que João chorava muito? Porque ele entendeu o peso de não ter ninguém achado digno diante do Senhor, de olhar, de abrir e de sequer olhar para o próprio livro. E eu acredito que esse livro representa salvação. Esse livro representa a salvação que Jesus trouxe para nós. Porque ninguém foi achado digno de morrer. A gente, homem, não foi achado digno de morrer por toda uma humanidade. Mas Deus viu o Filho dele, Jesus, e trouxe ele para essa terra e enviou com uma missão de salvar toda a humanidade. E aqui, neste capítulo, fala, né? Digno é o Cordeiro de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Isso traz para mim uma segurança e uma tranquilidade muito boa. Por quê? No começo, Deus Pai, se relacionava somente com a tribo de Israel, né? Israel, as 12 tribos e tudo mais. Então, o restante, né, dos outros grupos da humanidade que haviam naquele momento, ou, enfim, em outros momentos, só tinham acesso a Deus mediante um homem de Deus, mediante um homem da nação, né, de hebreus e tudo mais. Então, dá muita segurança porque Jesus comprou todas as tribos, todas as línguas dos povos e as nações de toda a humanidade, desde o começo até o final. Todas. Porque hoje em dia a gente vê os 195 países que tem aí no mundo, com diferentes culturas, diferentes tipos de linguagens, mas desde o começo tinha muitos outros que a gente nem teve contato, que a gente tem contato somente por pirâmides, por escritos antigos, por história, até mesmo pela Bíblia, que nos descreve o povo de Deus, o povo judeu. Então, traz uma segurança que aqui fala que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele prevaleceu e ele nos comprou por sangue, por sacrifício, para que possamos também habitar no reino de Deus, não somente os judeus, entendem? E essa é uma das coisas que tem mais assim ardido no meu coração, né? E outro texto também que tem assim tocado muito em mim, que é um dos meus livros preferidos da Bíblia, escrito pelo apóstolo Paulo. Assim, o apóstolo Paulo era o cara, né, gente? Meu pai, ele é apaixonado pelo apóstolo Paulo e pelas cartas, mas eu tenho uma paixão, assim, muito grande pela carta de Filipenses, porque foi um dos livros que me ajudou na minha conversão e no meu aconchego com Cristo no começo da minha caminhada.
Mas, lá em Filipenses, além de Apocalipse 5, descreve também uma maneira muito linda a respeito de Jesus e da característica de Jesus, que está lá em Apocalipse, não, em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso, Paulo está descrevendo a respeito da igreja no total, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Novamente, nós vemos aí uma descrição linda, maravilhosa, feita pelo apóstolo Paulo a respeito de Jesus, que veio em forma de homem, como eu já disse, ele veio em forma de homem, ele era 100% Deus, 100% homem, e ele conseguiu, ele foi o homem sem pecado, o cordeiro imaculado. Quando a gente fala cordeiro imaculado, a gente representa que o imaculado, ele não tem mancha, ele não tem preocupações, ele não tem aquilo que aflige ele, aquilo que abate ele não é cansado. Então ele era imaculado e ele foi entregue por morte de cruz, para que nós pudéssemos ter essa dádiva, essa honra de poder dizer que Jesus nos salvou e que nós somos filhos de Deus Pai, que nós fazemos e somos pertencentes a uma nação santa, um sacerdócio real. E esse é um texto que tem martelado muito na minha cabeça depois que eu ouvi essa música que eu tava descrevendo pra vocês, que ela fala, né? Que as riquezas mais insondáveis, os tesouros mais incomparáveis estão em Cristo. Porque a gente pode ter, sim, o nosso coração falando, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, esses são os meus planos, isso é aqui que eu quero pra minha vida. Mas se o nosso maior tesouro não estiver em Cristo, de nada nos vale, de nada presta. Então, se o nosso coração, ele tá preocupado com alguma coisa que nos tira fora da presença de Deus, nos tira fora do centro da vontade de Deus e da tranquilidade, da paz que Ele nos promete, da vida abundante que Ele nos promete, algo tem de errado aí. E depois que nós nos encontramos com Cristo, tudo nós consideramos perda. Se tem algo em você que você não considera perda, mesmo depois de você ter tido esse encontro, esse contato com Cristo, coloque em prova diante do altar. Porque se o seu coração, ele é metade do mundo, metade do Senhor, a Bíblia fala que não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir ao Deus do mundo e servir ao Deus eterno, Deus Pai. Não dá. Então coloque à prova aquilo que realmente Deus quer na sua vida. Porque a partir do momento que nós colocamos nosso coração totalmente em Cristo, nada mais pra gente importa. Então, se... tem aquilo lá que você pode fazer, que você vai ficar rico, que você vai ficar super famoso, super conhecido. Mas se nós temos um coração humilde, devoto e entregue a Deus, a gente vai falar... Pra que eu vou precisar disso, sendo que eu só preciso ser reconhecido no meu coração aquilo que Deus pode ver em mim? Porque Ele sonda o nosso coração, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe as nossas verdadeiras intenções em todas as coisas. E a respeito disso também, vem na minha cabeça o mesmo livro de Filipenses, o capítulo 3, versículo 7. Mais do que pra mim era ganho, reputei-o como perda, por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, e a saber, a justiça que vem de Deus pela fé.
para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aqui nesse versículo, ele retrata aquilo que tá falando na música, né? Porque nós consideramos tudo como perda, porque nós vimos alguém mais belo, nós fomos achados em Cristo como merecedores de uma graça que nós não somos merecedores. E Cristo, ele veio para que possamos e pudéssemos ter acesso a essa graça, a essa misericórdia de Deus, não somente ao povo dele escolhido, aos judeus, né? O povo de Israel, mas a glória de Deus se espalhou por todo mundo e a nós também chegou essa graça e essa dádiva de servir a Ele, né? E quando nós nos encontramos com Cristo, tudo nós consideramos perda, porque pelo conhecimento dele, pelo conhecimento do Verbo, pelo conhecimento do Espírito de Deus e pelo conhecimento do Deus Pai, nada para nós é mais suficiente, porque nós nos encontramos com a sabedoria eterna, a sabedoria vasta, a santidade vasta de Deus. Então a gente não consegue encontrar essa mesma perfeição que nós encontramos em Deus nas coisas nossas ou nas nossas vontades ou nas vontades daquilo que é nos imposta pela sociedade ou aquilo que é nos cobrado pelo mundo. A gente só consegue ver a importância em Cristo. E se a gente não vê a nossa importância em Cristo, não consegue enxergar aquilo que a gente perdeu para que Cristo pudesse reinar em nossas vidas, a gente tá fazendo muita coisa errada. Porque quando nós abrimos mão ou nós renunciamos certas vontades, se nós continuarmos olhando para trás, assim como o povo o povo judeu, que saiu do Egito, mas ansiava e tinha vontade dos manjares que eram do seu tempo de escravidão, que renúncia foi essa que nós fizemos? Não é mesmo? Isso é uma coisa também que tá martelando muito na minha cabeça. Se nós não renunciarmos da forma que Deus quer, é melhor não renunciar. É melhor não ter renúncia nenhuma. E isso se encaixa na característica da igreja, que é uma igreja que tem que estar de pé, que tem que renunciar à vontade do mundo e que tem que conhecer esse Jesus que Deus enviou para que todos aqueles foram salvos, para que todos nós venhamos ser salvos. Não somente João 3,16, que a igreja tem decorado na ponta da língua, ou até mesmo as pessoas que não são da igreja têm decorado, mas e mergulhar na palavra de Deus e ler Apocalipse 5, Filipenses 2, Filipenses 3, ou a Bíblia inteira, porque desde o começo até o final, a Bíblia retrata esse Jesus, o Jesus que nós devemos nos apaixonar como igreja. Então, se apaixone por Cristo. A gente tem várias lições aqui e uma delas, a primeira delas é: considere tudo como perda, porque você se encontrou com Jesus. Segundo, renuncie às suas vontades para que Jesus reine na sua vida. 3, vamos lá. A respeito da característica que nós devemos ter como filhos de Deus, um dos textos que vem muito na minha cabeça é Isaías 62. Vamos lá para Isaías 62. Vamos lá. E eu adoro o livro de Isaías também. Eu adoro, na verdade, todos os livros da Bíblia, né? Mas eu tenho os meus favoritos, alguns, assim, cada temporada. E um dos capítulos de Isaías que me retrata muito a respeito da igreja de Deus, da igreja do Santa do Senhor, a nação que o Senhor comprou pelo sangue de Jesus, é Isaías 62. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como o resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua glória e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do teu Senhor e uma diadema real na mão do teu Deus. Não mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão o meu prazer está nela e a tua terra acasada, porque o Senhor se agradará de ti e a tua terra se casará. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis a ele descanso até que confirme e ponha
até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Esse texto, ele trata, né, a respeito, ele fala também sobre sentinelas, né? Os sentinelas eram aqueles que vigiavam 24 horas os muros de Jerusalém para avisar se alguma coisa estava chegando, se algum perigo, ou enfim, avisar aquilo que estava acontecendo. Eles vigiavam. Nós, a Igreja do Senhor, nós somos levantados com uma missão de anunciar e de vigiar o tempo do Senhor. Então, não há mais tempo pra gente brincar, pra gente dormir, ou pra gente dormir sendo sentinela, ou abandonar o nosso cargo como sentinela por algum prazer que tenha dentro da cidade ou fora da cidade. É tempo da gente entender e compreender que nós seremos uma coroa de glória na mão do nosso Senhor e uma diadema real na mão do nosso Deus, se nós cumprirmos aquilo que Ele tem para nós. Se nós cumprirmos a vontade dEle para nós, e a vontade de Deus para nós sempre vai ser a gente estar vigiante em oração, vigiante em leitura da palavra, em conhecer a Deus, em entender quem é o Cordeiro de Deus, entender quem é o Espírito Santo de Deus, quem é o Deus Pai e os relacionamentos que nós devemos ter com eles, como uma pessoa só ou como integrantes separados da Trindade. Nós devemos entender sempre, para sermos colocados como coroa de glória na mão do Senhor, nós devemos nos sacrificar, nós devemos entender que o Senhor ele nos colocou, Ele nos levanta e nos coloca como sentinelas a respeito daquilo que Deus tem feito, a respeito daquilo que Deus quer para o povo, a respeito daquilo que Deus tem para a nação. Porque muitas das vezes as pessoas elas não têm o contato com a igreja de uma forma palpável, mas elas têm um contato conosco. E se nós representarmos bem a igreja, essas pessoas elas são atraídas para dentro da igreja e automaticamente são atraídas também para Cristo. Então, se nós, como igreja do Senhor, como pessoas que foram encontradas por Cristo, nós pessoas que fomos achadas em graça, a gente abandonarmos as nossas riquezas, nós encontrarmos o nosso tesouro somente em Cristo, nós devemos entender que o quarto ponto é que nós devemos ser como sentinelas na presença do Senhor, de estar em oração, de estar em constante busca, em constante adoração, porque Ele vai ouvir o nosso pedido de acordo com o nosso coração, que está de acordo com a vontade dEle. Parece contraditório, mas eu vou explicar. Quando nós estamos com o coração alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Cristo, as nossas vontades se tornam a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é que nós venhamos nos dobrar em adoração, nós vamos nos dobrar em adoração por ter o nosso coração, nosso espírito sensível à presença do Espírito Santo, sensível à vontade e o querer de Deus. E isso é também um dever da igreja, nós estarmos sensíveis àquilo que Deus quer. Então, não há mais tempo para nós como igreja brincarmos, não há mais tempo para nós como povo de Deus brincarmos, mas nós devemos, uma vez que nós nos encontramos com Cristo, uma vez que nosso tesouro se torna Cristo, nós devemos colocar tudo aquilo que há no nosso coração em prova para que a nossa característica como igreja seja uma igreja vigilante e uma igreja que anuncia e sabe quem é o Cordeiro de Deus. Amém?